Às vezes a maior beleza está nas menores coisas, e as falas mais belas num singelo pensamento que nunca é expressado. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre o clássico Asas do Desejo. Weiß, jetzt, was, kein... No longa, vamos acompanhar um anjo que perambula por uma Berlim dividida por um muro e marcada por fortes tensões. E ele vai lendo os pensamentos daquela população, descobrindo amor, tensão, ódio, angústia, e vai se vendo cada vez mais instigado, intrigado pelo mundo humano, até o momento que ele venha se apaixonar profundamente. Asas do Desejo, filme lançado em 1987, conta com direção do diretor alemão Wim Wenders, nome aclamadíssimo por também dirigir outros clássicos, como por exemplo Paris, Texas, um queridinho dos cinéfilos. E mais recentemente ele também foi o responsável por Dias Perfeitos, que representou o Japão no Oscar 2023 como um indicado de melhor filme internacional. E aqui no filme que estamos tratando no vídeo, a gente consegue ver várias das suas principais características enquanto um diretor sendo muito bem representadas. Em especial o valor filosófico que ele deposita em cima das coisas mais banais, mais simples. E aí eu até faço um paralelo desse trabalho do Wim Wenders com o de outros dois diretores. O Ozu, do Japão, que faz essa valorização das pequenas coisas, esse estudo do ambiente influenciando os personagens, com uma carga histórica e simbólica muito forte. É o caso, por exemplo, do que ele faz em Era Uma Vez em Tóquio. E o outro diretor que eu utilizo para traçar esse paralelo é o Eduardo Coutinho, aqui do Brasil. Diretor de Edifício Master, Jogo de Cena, Santo Forte, Cabra Marcado para Morrer, entre outros. Inclusive, é o meu diretor de cinema favorito de todos os tempos. E é um cara que sempre buscou dar a voz àqueles que não poderiam falar publicamente. É um cineasta que também está buscando essa filosofia e essa reflexão em cima do cotidiano e das pessoas comuns. E essas características, tanto do cinema do Ozu como do Coutinho, vão aparecer aqui em Asas do Desejo. Como eu disse lá na sinopse, a gente está em um filme ambientado em uma Berlim dividida pelo muro, ali em plena Guerra Fria, e marcada por tensões crescentes e uma população que, de certa forma, carregava um pessimismo, uma angústia, uma incerteza para o futuro. E o nosso protagonista aqui vai testemunhar isso muito de perto e de forma muito íntima. A gente vai acompanhar esse filme a partir do ponto de vista de anjos, que conseguem, de certa maneira, ler os pensamentos daquela população. Com isso, o filme vai se utilizar dessas narrações em off constantemente e que são muito bem encaixadas, muito bem posicionadas e muito bem escritas. Tem mensagens ali extremamente passageiras, rápidas, mas que possuem uma carga, um peso tão grande que acabam nos marcando, e você leva algo que foi dito em 3 segundinhos no começo do filme até o final, conseguindo encaixar em diversas outras reflexões que o filme está propondo. Esse é o poder de um cineasta como o Wim Wenders, nos fazer se apegar às coisas mais triviais, às coisas mais banais, simples e pequenas, e esticar isso a um ponto de se transformar num conceito absurdo ou numa discussão ultra profunda. E em momento nenhum sendo pedante, chato, cansativo. É um cineasta e é um filme Asas do Desejo extremamente acessível, por mais que se utilize de uma série de recursos um tanto quanto rebuscados, sofisticados em termos de linguagem. O próprio uso do preto e branco é um exemplo disso. A gente já começa o filme com ele, se acostuma com ele, de certa maneira compreende aquilo como fazendo parte da lógica do filme
e só mais pra frente, ali no terço final, você vai entender o que motivou o diretor a se utilizar dessa escolha de cores. E aí, é inclusive uma certa revelação que rola ali, funciona quase que como um plot twist, uma virada no roteiro. Virada essa que é muito bem posicionada e motivada. O nosso protagonista aqui inicia o filme de um jeito, observando essas pessoas de uma forma um tanto quanto passiva ali. Ele só vai vagando e ouvindo as histórias, ouvindo os pensamentos, até um ponto que ele começa a tomar atitudes um pouco mais impulsivas, motivado por tudo aquilo que ele ouviu e tudo aquilo que ele conversou com o seu parceiro anjo. E aí, quando essa virada de fato vem, ela é muito bem embasada, ela é muito bem construída de forma gradativa, calma, sem pressa e principalmente sem exposições baratas. Não é um filme que vai trabalhar, por exemplo, os diálogos como uma ferramenta de exposição dos sentimentos do protagonista, porque o filme constantemente faz isso com as pessoas que estão passando ao redor dele, mas com ele não, é o exato oposto disso. O silêncio, as expressões faciais dele que estão dizendo, que estão comunicando. Sem ele dizer uma palavra, você sabe quando ele está irritado, quando ele está angustiado, quando ele está com medo e quando ele está apaixonado. E esse, inclusive, vai ser o grande coração desse filme, um dos motores que vai levar ele para frente. Essa paixão, essa admiração que um anjo vai sentir por uma mortal. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. E outra coisa que eu preciso pontuar, e de certa forma eu pincelei ali um pouco antes quando eu estava falando do cinema do Ozu e que vai aparecer aqui em Asas do Desejo, é a utilização do cenário para a construção dos nossos personagens, para o seu desenvolvimento e também para trazer certas simbologias. E aqui nesse caso, como eu também já disse antes, a gente está nesse contexto da Berlim dividida em plena Guerra Fria. E que tal você trazer um paralelo entre a divisão do anjo, do mundo, digamos que divino, e do mundo dos homens? Mas você traz essa divisão sem nunca mostrar de fato um desses lados. A gente nunca conhece o plano astral, digamos assim. Quando o filme quer nos evocar um pouco mais dessa espiritualidade, ele coloca os anjos em planos onde o céu é predominante, como por exemplo no topo de uma estátua ou num telhado de um prédio público qualquer. Porém, quando vamos para a representação do mundo dos homens, para o mundo material, aí eu sinto uma veia muito forte de neorrealismo, que, para quem não sabe, é um movimento cinematográfico que vai se destacar ali na Itália no final dos anos 40, início dos anos 50, trazendo uma série de discussões morais muito marcadas pelo trauma pós-Segunda Guerra Mundial, mas para além disso vai se utilizar da cidade, daquela ambientação devastada justamente por essa guerra que eu citei, para construir os personagens e para discutir os seus temas. Um clássico filme desse movimento é o Ladrões de Bicicleta. Tem crítica aqui no canal e de certa forma eu me aprofundo mais nisso. E eu digo de certa forma porque, como é um vídeo mais antigo aqui do canal, eu tenho o sentimento que eu não trabalhei aquele tema da forma devida. Eu acho que eu devia ter tratado aquele vídeo com mais cuidado, preenchido ele de mais contexto, mais informações, mais discussões. No entanto, ele tá lá, vou deixar o card aqui em cima e vale a conferida. E fechando esse longo parênteses que eu abri, todas essas características citadas do neorrealismo italiano vão aparecer de forma muito intensa aqui. Das discussões até o conceito visual que está por trás de tudo. Asas do Desejo é um filme que está explorando as contradições capitalistas, é um filme que está trabalhando ambiguidades morais e escolhas questionáveis,
tá mostrando, retratando a miséria, a dor e, de certa maneira, um pessimismo constante na população. E aí eu acho até muito curioso como eu tô trazendo referências tão distintas para falar de um único filme. E acho que isso fala muito sobre o cinema do Wim Wenders. É um cara que bebe do cinema marginal brasileiro, bebe do cinema mais clássico da Itália, que é o neorrealista, bebe de um cinema um pouco mais minimalista do Japão. E aí eu entro em outra referência que eu não citei antes. É um filme com fortes pinceladas surrealistas, para tratar do onírico, para tratar do divino. Essa amálgama de referências é tão bonita, é tão intensa, é um cinema tão verdadeiro, que vibra uma potência muito singular. Asas do Desejo é um daqueles filmes únicos e muito marcantes. Eu não vou dizer que ele exige uma bagagem para ser assistido, afinal eu acho que é um filme até bem acessível, mas é um filme que cresce com você tendo essa bagagem, essa experiência em cinema e esse certo repertório. É um daqueles filmes que quanto mais referência você tem, mais parece que ele cresce, que ele sobe no seu conceito e ganha camadas e mais complexidades. É um filme que varia entre extremos, entre vanguardas, que sai do realismo pro surrealismo. Um filme que explora o seu ambiente como poucos. Um filme que trabalha a filosofia do cotidiano, do banal, a beleza das pequenas coisas. Wim Wenders é isso. E Asas do Desejo é um de seus melhores, se não melhor, trabalho. Mas e aí, o que você acha desse filme? Concorda comigo que é um filmaço, que é muito bom, ou discorda? Me conta aqui nos comentários, aproveita, deixa aquele like maroto, se inscreve para não perder os próximos conteúdos, ativando o sininho para receber notificações e manda para os amigos, clica aqui no compartilhar. Também ajuda muito a gente a chegar a novos públicos, a novas pessoas. Um forte abraço, valeu, falou e fui!